Shalom, queridos, graças a Deus estamos aqui novamente. Mais uma semana de êxito, de maravilhas, caminhando com Jesus o tempo todo. Ele é a palavra. Hoje é o capítulo 7 de Jeremias. No capítulo 7, Jeremias fala que o Senhor exorta os moradores de Judá e Jerusalém a corrigirem sua conduta, seu comportamento falso e hipócrita. Irrita a Deus. Ele leva o profeta Jeremias à porta do templo e os acusa de cometerem injustiça, idolatria, furto, mentira. Percebemos com o passar do tempo que muitos crentes continuam cometendo o mesmo erro. Embora as épocas mudem, a mentalidade de pecado permanece de geração em geração. Em Jeremias 7, de 1 a 11, a correção de conduta. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se você realmente corrige a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Jeremias 7, 12 a 16. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhe ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo, que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e os seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês de minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Jeremias 7, 17 a 20. Não vê o que estou fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa
e fazem bolo para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Aqui, rainha dos céus, eu quero voltar a um assunto que está bem distante. No início, logo, quando começamos em Gênesis, no capítulo 10, você vê falando de Nimrod, aquele bisneto de Noé, que se revoltou, se rebelou contra Deus. A causa foi porque Noé teve aquela falha. Como você sabe, todos os escolhidos de Deus não são perfeitos, sempre tem alguma coisa que fez que desagradou a Deus e Deus não esconde. Noé, mesmo sendo escolhido pelo Senhor, mas amaldiçoou seu filho e seu neto. E o resultado é que tem um bisneto chamado Nimrod, que você vê lá em Gênesis capítulo 10, você já viu, Zé, você já acompanhou desde maio de 2023, você já sabe dessa história, eu estou apenas mostrando aqui o resultado. Por causa desse bisneto de Noé, que se tornou o Deus Sol, e casou com a Semíramis chamada, a Semíramis que recebeu o nome de Rainha dos Céus, e seu filho Tamuz. Tudo isso começa lá em Gênesis 10. Por isso que eu digo a vocês, não tem para onde correr, a Bíblia tem que ser lida em sequência. Você precisa falar de tudo que Deus fez, do amor dele por seu povo, de maneira que suportou tudo isso. Suportou o erro de Noé, suportou o erro dos setistas, suportou o erro de Abraão, suportando o erro do seu povo, da sua nação. É amor incondicional. E aqui você vê em Jeremias, ele falando, Jeremias 16, Jeremias capítulo 6, 7, que nós estamos, né? No versículo 16, nós vemos o Senhor falando. E você, Jeremias, não ore por esse povo. Por quê? Olha que situação. O povo estava adorando a rainha dos céus. Brincadeira uma coisa dessa? E quem era a rainha dos céus? Era uma deusa que andava que era apresentada desde que Nimrod se rebelou, que fundou a Babilônia, que é a mãe de todas as falsas religiões. A idolatria se alastrou na terra, porque o que não presta, no instante as pessoas aderem, e aí se alastrou. Chegou ao ponto de Abraão, aquele que começou a nação israelita, já estava lá em Ur dos Caldeus, adorando a ídolos. É uma história, é contínua, a gente não pode ficar decorando versículos soltos, precisamos ler a Bíblia toda. E aí o resultado, que aí agora está uma situação dessa. Já estamos no profeta Jeremias e esse povo continua dependente de ídolos, adorando a rainha dos céus, aquela idolatria que começou com o bisneto de Noé, chamado Nimrod. É brincadeira uma coisa dessa? Quando essa idolatria se expandiu, o Egito também tomou posse, como todos os outros povos. E quando o povo de Deus ficou escravizado lá, eles aprenderam a adorar a Rainha dos Céus. Aprenderam a adorar a Rainha dos Céus, é sempre apresentada como um ídolo de uma mulher com a criança nos braços, que é chamada de Tamuz. O deusinho Tamuz, nos braços da Rainha dos Céus, são adorados desde aquele período, quando Nimrod se tornou Deus Sol. O Nimrod, o bisneto de Noé, disse que ele era Deus Sol. Enquanto o Sol existisse, ele existiria. E a Rainha dos Céus, que era a sua esposa, dizia que aquela criança, Tamuz, nasceu gerada pelo Deus Sol. Ele já estava lá, ele tinha morrido, e agora ela diz que ele se transformou em Deus Sol. É uma história do inferno, que até hoje você vê a figurinha da mulher com a criança nos braços, que vem de lá, de Gênesis capítulo 10. E ainda você duvida da necessidade de estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Como é que nós vamos mostrar a razão da nossa fé sem saber a palavra? A gente tem que saber que a razão da nossa fé é a palavra, saber de tudo que Deus fez, o seu amor incondicional, ao ponto de romper de Gênesis até Malaquias, só apontando Jesus, e quando chega o tempo da plenitude que Jesus vem, o povo ainda rejeita. Se não tivesse esse amor incondicional, o que seria de nós? Louvado seja Deus. Então, aqui nós estamos vendo
o povo adorando a rainha dos céus. Aprenderam tudo isso no Egito e ficaram com isso no coração. E aí falam do Deus vivo somente por falar, para não dizer que esqueceu, mas o tempo todo traindo a Deus, e Deus se considerando como marido de Israel, e Israel sendo a sua esposa, e Deus declarando que ela era adúltera, que Israel era adúltera porque ela abandonava o Deus vivo para ficar com os deuses falsos. E aqui o Senhor mais uma vez está falando dessa situação. Então, queridos, nós sabemos que temos que ter vigilância, porque a igreja não vai diferente. Não tem aqueles ídolos da Rainha dos Céus, Deus Sol, não tem o Tamuz, mas tem ídolos do coração, que são os mais perigosos, que ninguém vê, mas se sabe que tem. Com o Espírito Santo, tomando posse do Espírito, a alma está cheia de coisas terríveis, ídolos do coração, que estão na alma, estão no coração, e que deve ser tirado. Você bem sabe que Deus revela o que é que tem no seu coração, e você sabe que precisa pedir perdão por essa idolatria oculta, ídolos no coração. Perigoso. A igreja tendo o Espírito transformado pelo Santo Espírito de Deus, selado, mas a alma está ainda desse jeito, com os ídolos do coração. Nós precisamos tirar. Tudo escondidinho. Se não tivesse assim, nós estaríamos lá adiante, avançávamos, estávamos avançadíssimos com a obra a obra do discipulado. Estávamos avançadíssimos, o que atrapalha são os ídolos do coração. Do mesmo jeito de Israel. A diferença é que eram ídolos palpáveis, que eles viam, faziam, e agora não, são ídolos ocultos, perigosíssimos, atrapalhando a obra mais sublime que existe na terra, que Jesus Cristo deixou para os seus filhos fazerem. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós já estamos em outra dimensão, já temos famílias transformadas, e nós prossigamos a cada dia, reconhecendo quais são os ídolos do coração e sendo libertados deles pelo poder do nome de Jesus. Nada pode atrapalhar essa obra, é o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não precisa você guardar esses ídolos no coração, porque o Senhor tem tudo visto, nada fica oculto aos olhos dele, só basta confessar quais são eles e procurar a cada dia fazer a obra do Senhor, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre.